No dia 1º de março de 2023, o site F1 Insider publicou uma entrevista exclusiva com Bernie Ecclestone. Na reportagem em texto, assinada pelo veterano jornalista Ralf Bach, o agora ex-diretor executivo da Fórmula 1 mostrou sua língua afiada mesmo aos 92 anos de idade, com uma declaração que ganhou as manchetes do mundo. Ecclestone comentava sobre a posição de Lewis Hamilton como detentor do recorde compartilhado de 7 títulos da Fórmula 1 e, para expressar o seu ponto de vista, revisitou o escândalo de Singapura de 2008. Abre aspas para Ecclestone. Max Mosley e eu fomos informados sobre o que aconteceu na corrida de Singapura durante a temporada de 2008. Decidimos não fazer nada naquele momento. Queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um grande escândalo. Tínhamos informações suficientes a tempo de investigar o assunto. De acordo com os estatutos da FIA, provavelmente teríamos de cancelar a corrida nestas condições. Então, Felipe Massa teria se tornado campeão mundial e não Lewis Hamilton. Até hoje sinto pena de Massa. Ele venceu a sua corrida em casa, em São Paulo, e fez tudo certo. Ele foi privado de um título que merecia, enquanto que Hamilton teve toda a sorte do mundo e venceu seu primeiro título. Hoje eu teria organizado as coisas de forma diferente. É por isso que, para mim, Michael Schumacher ainda é o único recordista de títulos mundiais, mesmo que as estatísticas digam o contrário. Fecha aspas. Como você pode imaginar, uma declaração dessa, vinda de quem veio e sobre quem foi, não ia passar batida. Ela caiu feito bomba nos principais sites e veículos, especializados em automobilismo ou não. E o que chamava a atenção era que Ecclestone falou não apenas sobre Hamilton, o alvo de uma alfinetada indireta, mas também sobre Massa, que teria sido, em sua ótica, um piloto injustiçado por ter se aposentado sem se consagrar campeão mundial. E Massa, claro, não deixou isso barato e decidiu reabrir o escândalo de Singapura de 2008. Eu sou o Bruno Ferreira e este é o 8º e último episódio de Singapura, uma série original do podcast do Projeto Motor. O roteiro desta temporada foi escrito por mim, Bruno Ferreira, e pelo Lucas Santoki, o meu parceiro de Projeto Motor. Episódio 8 – A Noite que Nunca Terminou. Felipe Massa sempre olhou com suspeita para o que aconteceu naquela noite de 28 de setembro de 2008. O brasileiro foi um daqueles que, desde o começo, achou coincidência demais o fato de uma batida de um piloto ter beneficiado tanto justamente o seu companheiro de equipe, e que venceu a corrida graças àquele incidente. E, para Massa, aquilo tinha um gosto ainda mais amargo, uma vez que era ele que liderava o GP de Singapura antes de Nelsinho Piquet ter espatifado a sua Renault no muro interno da curva 17. E, no meio de toda essa inquietação, Massa tentou descobrir a verdade antes de o escândalo vir à tona. Perguntou pessoalmente tanto para Nelsinho como para Flávio Briatore se aquela batida havia sido proposital. E os dois, obviamente, desconversaram e negaram qualquer acusação. Meses mais tarde, quando o caso já tinha vindo a público, Massa disse que Fernando Alonso era parte do problema e que sabia da conspiração com certeza absoluta. E isso gerou polêmica por 2 motivos. Primeiro, porque Alonso participou das investigações, foi interrogado, mas acabou sem nenhuma punição, pois os investigadores não conseguiram provar nenhuma relação do espanhol com o caso. Segundo, porque Massa falou aquilo apenas 2 semanas depois de Alonso ser anunciado como seu novo companheiro de equipe na Ferrari a partir da temporada de 2010. Para evitar que aquilo gerasse uma saia justa, tanto com a FIA como com a Ferrari, Massa depois teve de se retratar publicamente. Admitiu que falou aquilo com base num palpite, e não em uma evidência concreta, e que respeitava o veredito da FIA de que Alonso não estava envolvido com o caso. Aí, em 2014, quando se juntou à Williams, Massa passou a trabalhar de perto com Pat Symonds, que àquela altura era o chefe do departamento técnico da equipe.
O piloto confrontou o novo colega sobre o GP de Singapura de 2008, mas nunca revelou publicamente o teor completo da conversa que tiveram. Apenas se limitou a dizer que, entre aspas, acreditava que Simmons teve menos envolvimento na história do que as pessoas pensavam. E quando parecia que Massa já estava conformado com o que tinha acontecido, veio a declaração de Bernie Ecclestone em 2023. Para ele, foi a gota d'água ter ouvido do então chefão da Fórmula 1 que ele deveria ter sido o campeão de 2008. Essa foi a reação do piloto em entrevista para a CNN Brasil. Isso é algo muito sério, né? Isso é muito grave, uma notícia como essa, né? Sabendo que uma coisa foi roubada e nada foi feito. A única coisa que me interessa é a justiça. É a justiça de entender a situação e no final, o maior culpado numa situação como essa fui eu, né? E a gente sabe o que um título representa para um país, né? Não só para mim como piloto, que era, né, a pessoa que estava lutando por esse título, né? Ter um título, mas um título representa muito, né, para o automobilismo, criação de pilotos. A gente sabe o que o Senna representou, né, para o automobilismo depois dos títulos dele. Então, é algo muito grave, é algo que tem que ser estudado e apenas pensando no lado da justiça. E a palavra justiça, que Massa usou tantas vezes em sua fala, não foi apenas uma força de expressão. Depois de estudar o caso e procurar uma consultoria jurídica, o piloto montou uma equipe de advogados para avançar numa tentativa de reverter o resultado daquela corrida 15 anos depois. O primeiro passo veio no dia 15 de agosto de 2023, quando os representantes de Massa enviaram uma notificação formal de 8 páginas aos membros da FIA e da FOM, a Formula One Management, empresa que gerencia a parte comercial da categoria. Esta notificação é um procedimento padrão que antecede o processo de fato na justiça. O conteúdo desta notificação foi divulgado na imprensa internacional. Nela dizia que, abre aspas, Massa foi uma vítima de uma conspiração cometida por indivíduos do mais alto nível da Fórmula 1 junto da FIA e da Formula One Management, que Massa perdeu dezenas de milhões de euros em premiação e bônus, como resultado de uma batida proposital de um outro piloto e que foi acobertada antes de se tornar um escândalo, e que esta quantia, as tais dezenas de milhões de euros, não cobriria as sérias perdas morais e de reputação sofridas por Massa. Fecha aspas. Em uma outra ocasião, ao site motorsport.com, os advogados de Massa explicaram que a intenção com tudo isso não é de olho no aspecto financeiro, é trazer aquele troféu de 2008 para casa, já que, abre aspas, Felipe teve 10 pontos roubados naquele dia e ele perdeu o campeonato por 1, então a matemática é muito clara. Fecha aspas. Sempre me chamou a atenção as palavras que Massa e seus advogados usam para falar sobre o GP de Singapura de 2008. Dizem que o brasileiro foi roubado e que com isso ele perdeu 10 pontos, como se o episódio não tivesse apenas impedido a sua vitória, mas também impossibilitado que o piloto sequer terminasse a corrida entre os 8 primeiros e pontuasse. Em outras palavras, Massa e sua equipe não fazem nenhuma diferenciação entre a batida de Nelsinho e o erro da Ferrari durante o pit stop de Felipe, quando a equipe liberou o piloto para retornar à pista com a mangueira de reabastecimento ainda conectada ao carro. Mas, por mais que um acontecimento possa ter influenciado no outro, é importante destacar que são duas ocorrências distintas. Quando Nelsinho jogou seu carro no muro e provocou a entrada do safety car, aquilo afetou toda a dinâmica da corrida e obrigou todos os pilotos, tirando Alonso, a reverem as suas estratégias.
Aí, quando os carros se alinharam e o pit lane reabriu, 10 pilotos de 8 equipes diferentes foram ao box para reabastecer. E das 8 equipes que pararam naquele momento, apenas uma cometeu um erro mais grave que comprometeu sua corrida, a Ferrari com Felipe Massa. As outras 7 escuderias executaram os seus pitstops dentro da normalidade e continuaram sem grandes contratempos. E como nós explicamos no primeiro episódio desta série, a Ferrari era a única equipe do grid que adotou um sistema diferente para se comunicar com seus pilotos durante os pitstops. Enquanto todas as outras usavam uma placa com os mecânicos, conhecida como pirulito, a Ferrari tinha um conjunto de luzes, com funcionamento manual durante a parada em safety car. E depois que tudo deu errado na parada de Massa em Singapura, a Ferrari aposentou temporariamente esse sistema de luzes para aprimorá-lo e voltou a usar o pirulito como todas as outras equipes faziam. Ou seja, o lance que realmente comprometeu a corrida de Massa e o retirou dos pontos esteve diretamente ligado a uma solução tecnológica da Ferrari que ainda precisava de refinamento. E uma curiosidade final sobre este tema é que, naquele mesmo GP de Singapura, houve um outro piloto que, no momento diferente da corrida, também ia sair dos boxes com a mangueira presa em seu carro, David Coulthard com a Red Bull. Só que a Red Bull usava o pirulito, então o mecânico conseguiu reagir rápido e avisar o piloto antes de ele sair carregando a mangueira. Com isso, Coulthard retomou a sua corrida sem sustos e recebeu a bandeirada em 7º lugar, marcando 2 pontos. Então ficam alguns questionamentos que me intrigam. Se a Ferrari usasse o pirulito em 2008, todo aquele erro com Massa teria acontecido do mesmo jeito? Será que não seria igual foi com Coulthard, com a Ferrari avisando o piloto antes de acontecer todo o desastre? E se o erro fosse evitado e Massa tivesse conquistado os pontos que precisava, será que haveria todo esse debate para reverter o resultado daquela corrida, mesmo a Renault tendo cometido exatamente a mesma infração? Enfim, são perguntas que nunca terão resposta. Por outro lado, o argumento de Massa ganha muita força apenas em cima da declaração de Eccleston. Afinal, é o chefão da Fórmula 1 na época dizendo que aquela corrida inteira deveria ter sido cancelada, então nem iria fazer diferença se a Ferrari errou ou não. Só para contextualizar o cálculo, Hamilton terminou o campeonato de 2008 com 1 ponto a mais do que Massa, sendo que só naquela corrida em Singapura o inglês marcou 6 pontos com o 3º lugar. Caso o GP fosse anulado e deixasse de contar para o campeonato, Hamilton não marcaria estes 6 pontos e terminaria o ano com 5 a menos do que Massa, que se tornaria campeão mundial em 2008. Enfim, como disseram os advogados de Massa, a matemática é simples e é por isso que este tópico está sendo revisitado. Porém, como nós detalhamos ao longo de todos os episódios desta série, trata-se de um assunto espinhoso, complicado e complexo. Então, é preciso ter os pés no chão para analisar o caso por todos os ângulos. Uma coisa é a conspiração arquitetada pela Renault, algo que foi investigado, comprovado e punido. Outra é a reivindicação de Massa, o desejo de alterar o resultado da corrida mais de 15 anos depois, algo que também afetaria quem não teve nada a ver com a polêmica e o caminho que seus advogados vão tomar para tentar fazer isso acontecer. Logo do ponto de partida, Massa teria de fazer algo inédito na história da Fórmula 1. Isso porque, em 74 temporadas já realizadas e em mais de 1.100 GPs oficiais, nunca uma corrida inteira foi cancelada por conta da infração de um competidor, seja algo antidesportivo, seja esta infração algo técnico. Apesar do que disse Eccleston, não existe nos regulamentos da Fórmula 1 ou no Código Desportivo da FIA um caminho que seja muito claro para anular um GP por esta razão. Quando o escândalo de Singapura veio à tona, a infração da Renault foi enquadrada no artigo 151C, capítulo 4, apêndice L do Código Desportivo Internacional da FIA, que dizia o seguinte: devem ser vistas como quebra das regras qualquer conduta fraudulenta ou atitude prejudicial aos interesses de uma competição
ou aos interesses do esporte a motor em geral. E aí, quando há este tipo de infração, o código redireciona para o artigo 153, que fala sobre a escala de penalidades. Aquele que infringiu a regra está sujeito a receber uma reprimenda, uma multa, punição por tempo, exclusão, suspensão ou desclassificação, dependendo da gravidade da infração. Ou seja, de uma forma mais clara, quando há uma conduta fraudulenta, o regulamento sempre vai olhar em um primeiro momento em punir o infrator e não em anular a corrida como um todo. Neste caso, considerando que a Renault foi culpada pelo que aconteceu em Singapura, falaríamos potencialmente de uma desclassificação de Fernando Alonso. Algo do tipo não teria impacto algum para fazer com que Massa conquistasse o título que tanto procura. Para isso, a defesa de Massa tende a arrumar uma linha que fuja do caminho mais comum, seja para cancelar o resultado da corrida inteira, seja para contabilizar a prova até o momento da batida de Nelsinho, como os advogados já sinalizaram que queriam fazer. Desta forma, em uma corrida com 14 voltas disputadas, os pilotos receberiam a pontuação pela metade, como prevê o regulamento, então Massa receberia 5 pontos, Hamilton levaria 4 e o brasileiro seria o campeão no critério de desempate, por ter sido o piloto com mais vitórias em 2008. Enfim, de toda forma, este caminho também não é algo que esteja tão evidente analisando os regulamentos da Fórmula 1. Uma pergunta que é comum surgir quando se discute este caso é: se desde 2023 se fala em mudar o resultado daquela corrida, por que isso não aconteceu já em 2009, quando o escândalo se tornou público pela primeira vez? Aí entramos numa parte mais específica dos regulamentos da Fórmula 1. De acordo com as regras, não é possível mudar os resultados de uma prova depois do dia 31 de dezembro do ano em que ela foi realizada, pois ali o campeonato já está homologado pela FIA. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2009, já estava oficializado de forma definitiva que Lewis Hamilton havia sido o campeão da temporada de 2008 e que Felipe Massa tinha terminado com o vice. Então, quando a batida proposital veio à tona em julho de 2009, todos os resultados de 2008 já estavam cravados em pedra. Na verdade, de uma forma geral, os regulamentos da FIA para suas competições são bastante restritos quanto às abordagens possíveis. Por exemplo, na época, os pedidos para revisão deveriam ser submetidos até 14 dias depois de uma competição, e no máximo até o dia 30 de novembro, para que aí a FIA pudesse analisar as evidências antes da premiação oficial do ano. Então, para tentar quebrar essa linha do tempo, seria necessário no mínimo um fato novo e muito sólido. E aí vamos para um próximo tópico. Será que dá para considerar a declaração de Eccleston em 2023 como um fato novo? O ex-dirigente trouxe algo forte o suficiente e com evidências para mudar a visão geral do caso? Para tentar entender isso, vamos dissecar por partes os pontos mais importantes ditos por Bernie. Abre aspas de novo para ele. Max Mosley e eu fomos informados sobre o que aconteceu na corrida de Singapura durante a temporada de 2008. Este ponto aqui pegou muita gente de surpresa. Como o caso só explodiu em 2009, o entendimento geral, pelo menos por boa parte das pessoas, era de que os dirigentes só ouviram falar do caso pela primeira vez já em 2009. Só que isso não é verdade, e a própria FIA já havia admitido isso há muito tempo. Primeiro, é importante esclarecer que, no modelo de governança da Fórmula 1, a entidade que possui gestão para investigar possíveis fraudes e tomar as devidas medidas é a FIA. É ela a responsável por apurar este tipo de caso, como foi o que de fato aconteceu quando o escândalo foi denunciado. E quando bateu o martelo, na reunião do Conselho Mundial do dia 21 de setembro de 2009, a FIA esclareceu o seguinte: os rumores continuaram a circular nas semanas seguintes à corrida. O pai de Nelsinho Piquet, Nelson Piquet, indicou de maneira particular a um executivo da FIA que a batida poderia ter sido proposital, apesar de que, naquele momento,
Piquet Júnior ainda estava sob contrato com a Renault e não estava preparado para dar um depoimento à FIA. Isto é, em seu veredito oficial, a própria FIA contou em setembro de 2009 que Nelson Piquet falou sobre o caso a um funcionário da FIA, semanas depois do GP de Singapura. Depois, saberíamos que este ponto se refere à conversa que Piquet teve com Charlie Whiting, o então diretor de provas da Fórmula 1, no fim de semana do GP do Brasil, no começo de novembro de 2008. Nós falamos sobre isso no 4º episódio desta série. Continuamos com mais um trecho da fala de Eccleston. Tínhamos informações suficientes a tempo de investigar o assunto. Se a própria FIA admitiu que ouviu falar sobre o caso pela primeira vez ainda em 2008, é natural que se pergunte por que, então, ela não tomou nenhuma ação ainda naquele ano. E a entidade se justificou sobre isso também no veredito do dia 21 de setembro de 2009. A FIA analisou a situação e concluiu que não tinha evidências naquele momento para iniciar uma investigação mais detalhada. Sobre este ponto, a FIA já tinha dado um pouco mais de contexto algumas semanas antes, só para relembrar a linha do tempo e não ficar tão confuso. No fim de semana do GP da Bélgica de 2009, a FIA foi a campo para apurar o caso, contando com um grupo independente de investigadores e os comissários da corrida de Spa. Eles realizaram um interrogatório com os potenciais envolvidos e nós detalhamos como foi no episódio 6. O que importa para este episódio aqui é um trecho que consta no relatório destas investigações, publicado no dia 4 de setembro de 2009. Os comissários acreditam que a telemetria não é conclusiva se analisada sozinha, embora ela mostre uma resposta contraintuitiva de Nelsinho quando ele começa a perder o controle do carro. Isso, quando considerada sob a luz de sua confissão, parece para os comissários ser sugestiva de um acidente proposital. Por fim, um último ponto levantado por Eccleston foi: queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um grande escândalo. Ou seja, o que dá para entender disso tudo é o seguinte: a FIA ouviu sobre o caso pela primeira vez em 2008, quando Nelson Piquet falou com Whiting em Interlagos. Mas a história foi contada em uma conversa particular de dois amigos, ainda de maneira informal. Naquela altura, não havia nada de concreto para embasar que aquilo tinha algum fundamento. Por exemplo, por ser ainda um rumor, a telemetria de Nelsinho ainda nem havia sido disponibilizada para análise, e ela por si só não era uma evidência contundente. Então, para o caso avançar e ganhar força, Nelsinho teria de estar disposto a fazer uma denúncia formal e admitir oficialmente perante a FIA que bateu de propósito em Singapura. Só aí a investigação poderia de fato começar, pois o depoimento oficial de Nelsinho seria a tal evidência mais concreta, e que faria com que o caso não ficasse mais apenas no campo do rumor. Mas no momento em que Piquet e Whiting conversaram, o piloto tinha acabado de renovar o contrato com a Renault, e, para preservar a sua carreira na Fórmula 1, decidiu não depor naquele momento. Aí, mais tarde, quando Nelsinho foi demitido da Renault em julho de 2009, ele não tinha mais nada a perder e fez a denúncia. E o que particularmente me chama a atenção é que, naquele momento, a Fórmula 1 não vivia uma fase das mais calmas. Muito pelo contrário. Paralelamente a este escândalo, havia uma enorme guerra por poder, com um embate entre FIA e FOTA que até ameaçou rachar a Fórmula 1 no meio. A categoria também passava por uma dura crise financeira, inclusive com duas montadoras importantes que já tinham anunciado seu desligamento, no caso Honda e BMW. E, mesmo neste momento caótico, a FIA não apenas não tentou abafar o caso, como até incentivou que o brasileiro depusesse, oferecendo a ele imunidade total caso de fato ele tomasse a iniciativa. Então, o que Eccleston sugeriu, que a Fórmula 1 esfriou o caso para se proteger em 2008 e por isso não fez nada, também levanta algumas outras perguntas. Por que motivo ele teria trabalhado para abafar o caso em 2008, mas feito o oposto e incentivado que ele explodisse poucos meses depois, quando o momento para a Fórmula 1 ainda era de uma forte crise?
A questão disso tudo é se, na entrevista que deu em 2023, Eccleston poderia ter se referido a algum fato que pouca gente sabe e que ainda não veio a público. Algo que não tenha sido mencionado nas investigações, nas entrevistas que os envolvidos já deram em todos estes anos e que quebre com a linha dos acontecimentos que é conhecida. Mas o que dificulta ainda mais para desvendar este caso por completo é que Eccleston também não se mostra uma testemunha confiável. Meses depois de dar essa declaração sobre Singapura, que caiu como bomba no noticiário, ele contou à agência Reuters que nem se lembrava de ter dado aquela entrevista. Ou seja, um obstáculo claro para que Eccleston traga mais algum detalhe que ajude a esclarecer o que se passou. E, para piorar, qualquer apuração a ser feita com outros personagens-chave já não dá mais para ser feita. Max Mosley e Charlie Whiting, duas figuras que poderiam dar mais contexto sobre um possível acobertamento, já são falecidos. Então, a missão dos advogados de massa é estabelecer um caso forte e que vá além de somente as declarações públicas de Eccleston. Senão, fica a palavra de um contra a palavra de outro. E os advogados acreditam que isto não será um problema, pois estão bastante confiantes nas evidências que possuem e que a postura do ex-dirigente em recuar é irrelevante. Por fim, um último ponto que ajuda a entender o caso e perceber o tamanho do obstáculo enfrentado por Massa é o próprio sistema judicial da FIA. Outras modalidades podem recorrer à Corte Arbitral do Esporte, o CAS, uma instituição internacional e independente, e que poderia ter uma interpretação diferente sobre os acontecimentos em relação ao que foi feito pela FIA. O problema neste caso é que a FIA não se submete ao CAS. A última instância dentro de sua estrutura é a Corte Internacional de Apelações, um órgão independente dentro da FIA, mas que ainda assim pertence à entidade. Todos que se dispõem a participar de uma competição da FIA têm de concordar em seguir a hierarquia. Mesmo assim, há a expectativa de o caso de Massa se desenrolar na justiça comum na Inglaterra. Publicamente, o mundo do automobilismo se mantém em um absoluto silêncio. Um dos poucos que se manifestaram foi Jean Todt, que é ex-presidente da FIA, mas que também foi chefe de Massa na Ferrari e um dos grandes padrinhos de sua carreira. O francês concorda que, caso seja verdadeiro e verificável que os reguladores sabiam da trapaça, a corrida deveria ter sido anulada ainda em 2008. Massa garante que tem muita gente que apoia a sua causa, mas que estas pessoas se sentem receosas em demonstrar este suporte de maneira pública. Do lado da FIA e da FOM segue o silêncio. Até o momento em que fechamos este episódio, não foi confirmado que as entidades responderam à notificação enviada pelos advogados de Massa em agosto de 2023. Só que, agora, os personagens que estão nestas posições já são diferentes em relação ao que havia em 2008. E isso simboliza como que o mundo do automobilismo pode ser pequeno. O atual presidente da FIA é Mohammed Ben Sulayem. Já o atual diretor executivo da Fórmula 1, um cargo semelhante ao que antes exercia Bernie Eccleston, é o italiano Stefano Domenicali, que, ironicamente, era o chefe de Massa na Ferrari naquela temporada de 2008. Mais de 15 anos depois, o GP de Singapura de 2008 parece se estender até os dias de hoje. Dos envolvidos, Nelsinho Piquet ainda fala frequentemente sobre o assunto, já que ele se depara com o caso em várias entrevistas que dá. Flávio Briatore e Pat Symonds continuaram as suas trajetórias, inclusive dentro do mundo da Fórmula 1, mas sem o mesmo peso que havia naquela época. Já Felipe Massa ainda se posiciona de forma aguerrida e estratégica, como se ainda estivesse buscando a vitória dentro da pista, da mesma maneira que fez quando largou na pole position na pista de Marina Bay. Muito tempo se passou de lá para cá, mas os personagens principais da nossa história continuam conectados ao que aconteceu. As repercussões, que se prolongaram por tantos e tantos anos, fazem pensar que aquela noite de 28 de setembro de 2008 nunca terminou.
Singapura é um podcast original do Projeto Motor. O roteiro foi escrito por mim, Bruno Ferreira, e pelo Lucas Santoki, o meu parceiro no Projeto Motor. A montagem e edição de áudio foram feitas por mim, Bruno Ferreira. Esta temporada contou com áudios extraídos de transmissões de corrida da TV Globo, reportagens do programa Fantástico e da CNN Brasil, além do canal Sport TV. Para escrever essa temporada, nós mergulhamos em acervos de internet, jornal, televisão e livros. Examinamos os documentos oficiais da investigação, além de nos basearmos em entrevistas que já fizemos com alguns dos envolvidos. Para mais informações sobre este e outros episódios notáveis do mundo do automobilismo, confira o nosso canal no YouTube, no youtube.com/Projeto Motor. Para mais artigos e histórias, acesse o www.projetomotor.com.br. Por fim, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no X e no TikTok, no @Projeto Motor. Obrigado por terem acompanhado essa temporada e até a próxima.